Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre eventos alarmantes que indicam uma mudança profunda na Constituição da Coreia do Norte, que marca o fim definitivo de toda e qualquer negociação visando a paz com seu vizinho do Sul. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para compreendermos o significado das recentes mudanças constitucionais, é crucial revisitar o histórico das relações entre as duas Coreias. A Península Coreana foi dividida em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, com o Norte sob ocupação soviética e o Sul sob ocupação americana. Essa divisão culminou na Guerra da Coreia de 1950, que terminou, entre aspas, com o armistício em 1953, mas sem um tratado de paz formal. Ou seja, tecnicamente, as duas Coreias estão em guerra até hoje. Desde então, a península tem sido palco de uma das fronteiras mais militarizadas do planeta, com tensões recorrentes e uma série de tentativas fracassadas de reconciliação. Nos anos 2000, vimos o que parecia ser um avanço nas relações, com a criação de projetos de cooperação econômica e a reabertura de estradas e ferrovias que conectavam os dois lados. Esse período, financiado principalmente pela Coreia do Sul, representava uma esperança de que a unificação, embora distante, poderia ocorrer pacificamente no futuro. Porém, esse sonho de unificação começou a ruir com o avanço do programa nuclear norte-coreano e a postura cada vez mais agressiva de Pyongyang. A esperança de uma reunificação pacífica foi definitivamente enterrada em janeiro de 2024, quando Kim Jong-un declarou oficialmente que a unificação não era mais um objetivo nacional. Essa mudança de postura foi um indicativo claro de que o regime comunista estava se afastando não apenas política, mas também ideologicamente da Coreia do Sul. E agora chegamos a outubro de 2024. O anúncio da revisão da Constituição norte-coreana marcou um novo capítulo na história da península. Pela primeira vez, o documento fundamental do país define explicitamente a Coreia do Sul como um estado hostil. Isso não é apenas um ajuste retórico, é uma reconfiguração oficial das prioridades nacionais. Para entender o peso dessa mudança, é preciso considerar o contexto interno do regime norte-coreano. A Constituição da Coreia do Norte não é apenas um conjunto de leis, mas um reflexo direto da ideologia do Estado, centrada no culto à personalidade de Kim Jong-un. A alteração constitucional consolida formalmente a posição da Coreia do Sul como inimiga, substituindo qualquer ideia de unificação por uma estratégia de separação total. E o regime foi muito além das palavras. 2 dias após o anúncio da revisão, a Coreia do Norte demoliu partes das estradas e ferrovias que ainda ligavam o norte ao sul, em uma ação que simbolicamente reforça o distanciamento entre os dois países. A pergunta que surge agora é: o que essa mudança significa para a segurança regional e global? Embora a Coreia do Norte tenha uma capacidade militar muito inferior à da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, o avanço no seu programa nuclear equilibra, de certa forma, as capacidades dissuasórias. A destruição de infraestruturas que simbolizavam a cooperação intercoreana e o reforço das defesas na fronteira norte-coreana são indicativos de uma postura militar ainda mais agressiva. Entretanto, a maioria dos especialistas acredita que Kim Jong-un não está interessado em iniciar um conflito direto. O regime sabe muito bem que uma guerra aberta resultaria em consequências devastadoras para o norte, principalmente devido à superioridade militar combinada dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Ao invés disso, Pyongyang parece estar apostando em uma estratégia de escalada controlada, utilizando a sua capacidade nuclear como uma ferramenta de dissuasão e de barganha. Outro ponto que merece atenção é a maneira como essa postura fortalece a legitimidade interna do regime de Kim Jong-un. Ao definir a Coreia do Sul como uma nação inimiga, o regime pode consolidar o apoio doméstico, especialmente em tempos de dificuldades econômicas e grande isolamento internacional.
A narrativa de um inimigo externo é um elemento crucial para manter o controle sobre a população, além de justificar as políticas de militarização contínua. Nenhuma análise sobre a Península Coreana estaria completa sem considerar o papel das grandes potências, especialmente os Estados Unidos, Rússia e China. Historicamente, os Estados Unidos têm mantido uma presença militar importante na Coreia do Sul, com mais de 28 mil soldados estacionados no país. Essa aliança militar é um dos principais obstáculos para qualquer tentativa da Coreia do Norte de atacar o Sul. Contudo, Pyongyang tem demonstrado interesse em lidar diretamente com Washington, buscando negociações que não incluam Seul. Esse é um movimento estratégico. Ao retirar a Coreia do Sul da equação, Kim Jong-un busca fortalecer a sua posição nas negociações sobre o seu programa nuclear. Ao mesmo tempo, a pressão sobre o governo sul-coreano aumenta, já que o país se vê cada vez mais isolado nas discussões diplomáticas. Já a China, que historicamente tem sido o maior aliado de Pyongyang, observa com cautela essa escalada. Pequim não tem interesse em uma guerra na península que poderia desestabilizar a região e resultar em uma crise humanitária com milhões de refugiados cruzando as suas fronteiras. Ao mesmo tempo, a China usa sua relação com a Coreia do Norte como uma forma de contrabalancear a influência americana na região. A atitude de Pequim será crucial para definir se as tensões continuarão escalando ou se haverá uma tentativa de negociação. A Rússia é um ator relativamente recente, com Vladimir Putin assinando com Kim Jong-un uma autêntica aliança militar que garantirá à Coreia do Norte o acesso que tanto precisa a itens básicos como comida e combustível, mas também a itens avançados como tecnologias de mísseis. Essa grande aproximação da Rússia pode ter dado a Kim Jong-un uma confiança extra para cortar totalmente os vínculos com seu vizinho do Sul. E agora, olhando para o futuro, o que podemos esperar? Embora seja improvável que vejamos uma guerra em larga escala entre as Coreias, o risco de incidentes menores, como escaramuças na fronteira, continua elevado. A destruição das ferrovias e estradas, combinada com a retórica agressiva do regime norte-coreano, sugere que Pyongyang está disposta a intensificar as suas ações, se necessário. Especialistas apontam que o verdadeiro perigo reside na possibilidade de erros de cálculo. Com a situação na península se deteriorando, qualquer movimento mal calculado, seja por parte da Coreia do Norte, do Sul ou dos Estados Unidos, pode desencadear um conflito indesejado. Além disso, a crescente dependência do regime de Kim em relação à sua capacidade nuclear levanta a questão: até onde ele está disposto a ir para proteger o seu regime? A nova Constituição norte-coreana pode ser vista não apenas como uma rejeição à unificação, mas como uma carta branca para o uso de força militar, se o regime considerar necessário para a sua sobrevivência. Em conclusão, as mudanças na Constituição norte-coreana são mais do que uma simples manobra política. Elas refletem uma mudança fundamental na estratégia de Kim Jong-un, que agora busca se distanciar totalmente da Coreia do Sul, consolidando a sua posição interna e, possivelmente, redefinindo o futuro das negociações com os Estados Unidos. O que está claro é que o caminho para a paz na Península Coreana parece mais distante do que nunca, e o mundo precisa estar preparado para lidar com uma Coreia do Norte que continua apostando na escalada nuclear como estratégia de sobrevivência. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.